Olá, bom dia. A gente começa mais uma aula trabalhando as progressões aritméticas e hoje a gente vai trabalhar um tema bem interessante, bem bacana, que são os números triangulares. Vamos começar. Números triangulares. Eu vou fazer algumas representações para vocês. Eu vou representar aqui primeiro um ponto, agora eu vou representar dois pontinhos. Ok. Agora eu vou representar três pontinhos. Um, 2, 3. Agora eu vou representar 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Vou fazer mais uma representação com 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. E assim por diante, tá? A gente já tem uma noção boa do que a gente vai fazer. Então, na primeira representação, um pontinho. Na segunda representação, 2 pontinhos. Na terceira representação, 3 pontinhos. Na quarta representação, 4 pontinhos. Na quinta representação, 5 pontinhos. Esse padrão segue infinitamente, mas para a gente entender o assunto, aqui já está de bom tamanho. O que eu vou fazer? Em cima de cada representação, eu vou marcar outros pontinhos. Só que eu vou sempre marcar um pontinho a menos do que no nível de baixo, tá bom? Então, olha só o que eu vou fazer. Aqui você tem um ponto, acima dele não vou marcar nenhum, ok? Se aqui eu tenho 1, em cima eu marco um a menos, no caso 0. Beleza. Agora olha só, aqui eu tenho dois pontinhos, acima eu vou marcar um ponto a menos. Se aqui eu tenho 2, em cima eu marco tão somente 1. Aqui eu tenho 3, no nível acima eu marco 2, 1, 2. E no nível acima desse 2 eu marco um único ponto. Próxima representação. 4 pontos aqui no início, no andar de cima 3 pontinhos, no próximo andar 2 pontinhos e no último andar um único pontinho. E agora vocês entendem com clareza o que eu quero fazer, tá? 5 pontinhos no primeiro andar, no andar de cima 4 pontinhos, no próximo andar 3 pontinhos, no outro andar de cima apenas 2 pontinhos e no último andar, o andar mais alto, um único pontinho, ok? Por que são números triangulares? Porque vocês já começam a perceber que eu formei, com esse padrão de construção, triângulos. Esses triângulos, se eu fosse rigorosamente técnico, preciso nas marcações, todos esses triângulos seriam triângulos equiláteros. Então, aqui, por exemplo, eu teria um triângulo equilátero, aqui eu teria outro triângulo equilátero. Todos os triângulos que eu construí são tecnicamente triângulos equiláteros, sem exceção, tá bom? Então, como eu não estou fazendo muita precisão aqui, o mais importante é vocês entenderem o conceito, mas saibam que tecnicamente, se eu fosse utilizar régua, compasso, esquadro, aquela coisa toda, a gente teria precisamente triângulos equiláteros. Só vou melhorar esse último aqui porque ele ficou um pouquinho torto. Prontinho, a gente já corrigiu e agora está bonitinho. Show de bola. Ô, gente, esse foi o início do meu processo para a gente entender o que são os números triangulares. Vou chamar essa primeira representação de T1, essa segunda representação de T2, a terceira representação de T3, a quarta representação T4, a quinta representação T5. Pode observar que esses índices aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, os índices eles te mostram exatamente o que? Quantos níveis eu subi acima da base do para formar o triângulo. Então, nesse T5 eu usei quantos níveis? Ó, eu usei esse nível aqui de cima, esse nível um pouco abaixo, esse outro nível um pouco mais abaixo, esse outro nível que é o segundo andar, até que eu cheguei aqui literalmente no térreo. 5 níveis, tá? 5 andares. Ok. Nesse T4 eu usei quantos níveis? O térreo, propriamente dito, o segundo andar, o terceiro andar e o quarto andar. Então, o índice do T, ele te mostra exatamente quantos níveis você considerou. Por exemplo, o T3, eu considerei o nível mais alto, esse nível aqui intermediário e o nível mais baixo.
O T2 eu só usei dois níveis, né? O primeiro nível e esse segundo nível aqui. E o T1? Bem, o T1 eu sequer saí do chão, eu fiquei sempre lá no primeiro andar, no primeiro piso. Basicamente são essas ideias iniciais que a gente tem que começar a compreender. Feita essa abordagem inicial, eu quero que vocês entendam agora o seguinte. Nesse T1, eu precisei de usar quantos pontinhos para construir essa figura? Não formou de fato uma figura, tá? Mas você tem uma representação. Quantos pontinhos eu representei no T1? Eu representei um único pontinho ali. Show de bola. Nesse T2, nessa figura triangular T2, nesse T2 de triângulo 2, eu usei quantos pontinhos? Eu usei ao todo 3, ó. 1 mais 2. Show de bola. 1 mais 2, 3. Agora, nesse T3, nesse triângulo 3, eu usei quantos níveis? 3 níveis. E eu somei todos eles, todos os pontinhos em cada nível. Então aqui você tem um pontinho, mais 2, 3, mais 3, 6. Então eu usei 6 pontinhos ao todo para fazer essa construção. No T4, no triângulo 4 níveis, eu usei quantos pontinhos? Um aqui em cima, mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10. Eu usei 10 pontinhos para fazer essa quarta representação. E no triângulo 5 níveis, quantos pontinhos eu usei? 1, mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10, mais 5, 15. Show de bola. Essa ideia é a que eu quero que vocês entendam. Esse padrão segue infinitamente. T5, triângulo 5. T4, triângulo 4. T3, triângulo 3. T2, triângulo 2. T1, triângulo 1. Professor, não formou triângulo não, hein? Não tem problema, isso aqui é só uma representação. Então é uma ideia abstrata que eu quero que vocês tenham. Bem, gente, mas olha só. O T1 é o primeiro número triangular. O T2 é o segundo número triangular. O T3 é o terceiro número triangular. O T4 é o quarto número triangular. O T5 é o quinto número triangular. E assim por diante. Então a gente acaba formando uma sequência de números que a gente chama de números triangulares. O primeiro número triangular é 1. O segundo número triangular é 3. O terceiro número triangular é 6. O quarto número triangular é 10. O quinto número triangular é 15 e assim por diante. Esses primeiros números triangulares são de extrema importância vocês saberem, tá? Identificarem. 1, 3, 6, 10, 15. Mas ao longo dessa aula vocês vão perceber que vai ficar relativamente fácil bater o olho e identificar, tá bom? Bem, esses são os primeiros números triangulares que vocês têm que saber. E eu quero que vocês observem agora o seguinte. Eu vou fazer aqui algumas marcações extras para vocês. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou chamar aqui o T1 aqui no canto. E esse T1 ele é exatamente igual a quem? É igual a 1. Tá. Quem é o T2? O nosso T2 é exatamente igual a 3. Quem é o terceiro número triangular? A gente já aprendeu que vale 6. O quarto número triangular, a gente já aprendeu que vale 10. E o quinto número triangular, a gente já aprendeu que ele vale 15. E tem sequência esses números triangulares. E assim por diante. Então eu poderia até generalizar aqui, ó. Quem seria o T índice N? Ou número triangular qualquer que ocupa uma posição N qualquer nessa sequência, na sequência dos números triangulares. Isso aqui vai ser exatamente igual a quanto? Interrogação. Calma, que daqui a pouco a gente chega na resposta. Gente, vocês podem de imediato perceber o seguinte, que do 1 para o 3 eu tive que fazer precisamente o que? Do 1 para o 3 eu tive que somar 2. Do 3 para o 6 eu tive que somar 3. Do 6 para o 10 eu tive que somar 4. Do 10 para o 15 eu tive que somar 5 e assim por diante. Tá? Então tu começa a perceber que tem alguns padrões bem interessantes. A quantidade de elementos que eu tive que somar para sair de um e chegar no outro é sempre uma progressão aritmética. Olha só, aqui é mais 2, mais 3, mais 4,
mais 5 e assim por diante. Esses acréscimos que eu fiz aqui, ó, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, formam uma progressão aritmética. Então, você já começa a entender do porquê que esses números triangulares, de alguma forma, eles se relacionam com a progressão aritmética. Mas isso a gente vai ver ao longo dessa aula. Vamos dar sequência aqui, por favor? Olha só que interessante que eu quero que vocês enxerguem, tá? Vamos começar de baixo para cima. Vamos começar aqui do 15. Depois eu passo para o 10. Depois eu passo para o 6. Depois eu passo para o 3. E depois eu finalizo com 1. Tá? Começar de baixo para cima, vocês vão ter uma compreensão melhor desse assunto aqui. O que é o T5? É o quinto número triangular que tem 5 níveis de pontinhos. Ok, é esse daqui, ó. Tá? Aqui eu tinha um pontinho, aqui eu tinha 2 pontinhos, aqui eu tinha 3 pontinhos, aqui eu tinha 4 pontinhos e aqui na base eu tinha 5 pontinhos. Então, olha a soma que eu tive que fazer. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. Então, para eu chegar no 15, eu tive que fazer 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. Perceberam? Esses números aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, é a sequência dos números naturais. Os números naturais são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Só que eu não vou colocar mais 0 porque não faz sentido eu colocar mais 0 aqui. O 0 não vai fazer a menor diferença nessa soma, tá? Olha só que interessante que foi o T4. No T4, aqui em cima eu tinha um pontinho, no próximo nível abaixo 2 pontinhos, depois 3 pontinhos e lá na base 4 pontinhos. Então o somatório de pontinhos é 1 mais 2 mais 3 mais 4. Então o 10 veio exatamente desse somatório. 1 mais 2 mais 3 mais 4. Estão enxergando o que eu quero, onde eu quero chegar? Vamos fazer o T3, aí talvez vocês concluam com segurança. O T3, no primeiro nível, lá em cima eu tenho um pontinho, no nível do meio eu tenho 2 pontinhos, e lá na base eu tenho 3 pontinhos. Então, o 6 é 1 mais 2 mais 3. Aí eu chego no nosso 6. Então, o 6 é 1 mais 2 mais 3. E agora, eu quero que vocês comecem a comparar, tirar algumas conclusões aqui. Quando eu estou calculando o quinto número triangular, T5, você percebe que é a soma dos 5 primeiros números naturais. O T5 é a soma de 1 até 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E o T4 é a soma dos 4 primeiros números naturais, 1, 2, 3, 4. Então, o que é o T3? É a soma dos 3 primeiros números naturais, 1 mais 2 mais 3. Então, naturalmente, o que vai ser o T2? É a soma dos 2 primeiros números naturais, 1 mais 2. Quando eu faço 1 mais 2, eu chego exatamente no 3. Perceberam? Olha só o T2 aqui em cima, nas figuras, nos triângulos. Ó. O T2 eu tinha um pontinho em cima e 2 pontinhos na base. 1 mais 2, exatamente aqui, ó, 1 mais 2. E o T1? O T1 é a soma dos 1 números naturais. Gente, soma dos 1 números naturais nem sentido faz, né? Porque você não está somando 1 com ninguém. O 1 é o próprio 1, ok? Então tá aqui, ó, no T1 você só tinha um pontinho representado nessa brincadeira toda. Então você começa a perceber que tem padrões ali, tem padrões, tá? Seguindo esse modelo, você pode perceber que esse Tn aqui embaixo, que nada mais é do que a soma dos n primeiros números naturais, você pode criar uma generalização a partir daqui. Você pode falar que o Tn é a soma dos n primeiros números naturais, ou seja, 1 mais 2 mais 3 mais e assim por diante, até o número natural n. Ok? Concordam comigo? Isso aqui vai ser extremamente importante, sabe por quê? Porque você pode perceber que esses números que você está somando aqui, ó, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, até um número n qualquer, é a soma dos termos consecutivos de uma PA finita. Então eu poderia perfeitamente enxergar essa soma, primeiro, como sendo uma progressão aritmética. Uma PA que começa com 1,
depois vai para o 2, depois vai para o 3, depois vai para o 4, depois para o 5 e assim por diante, até chegar no último número, que no caso seria o n. Só que precisamente você está trabalhando aqui com a soma dos termos de uma PA. Então vou escrever essa informação. Quando você considera essa PA, você está trabalhando na verdade, com a soma dos n termos de uma PA. A soma dos n termos da PA em análise da progressão aritmética em questão. E você já sabe como que se calcula a soma dos termos de uma progressão aritmética. A gente já aprendeu que a soma dos termos de uma progressão aritmética você calcula pelaquela fórmula de Gauss. Então, quando você for efetuar essa fórmulazinha ou essa somazinha aqui, vou até escrever para vocês, ó, é a soma do Gauss. Lembra da fórmula da soma do Gauss? Então, como é que a gente desenvolvia? Pela fórmula da soma, você tem então que o T índice n, sendo a fórmula da soma dos Gauss, é a soma Sn. E a soma Sn você já aprendeu, que pega o primeiro e soma com o último, A1 mais a n. A essa soma você multiplica pela quantidade n de elementos que você tem ao todo, do primeiro até o último, e a esse resultado você simplesmente divide por 2. Quando você faz essa divisão ou essa substituição, você chega exatamente aonde? Vamos lá. Sn vai ser igual. Quem é o primeiro elemento da sequência que você está considerando? O primeiro elemento dessa PA vale exatamente 1. Então, vou substituir aqui, ó, 1 mais... Quem é o último elemento, o índice n, dessa sua PA? O último elemento você está considerando aqui como sendo o número n. Então, 1 mais n. Ok. Vou multiplicar pela quantidade n de elementos que você está somando. Bem, nessa progressão aritmética aqui, você está somando do 1 até o n. Ou seja, você tem n termos multiplicados. Ou melhor, somados. Ok? Então, 1 mais n vezes n, tudo isso aqui dividido por 2. Você poderia até melhorar um pouquinho a apresentação dessa fórmula. Então, eu poderia escrever exatamente como? A fórmula já é essa, mas eu vou colocar esse n multiplicando, só que aqui na frente. Então, vai ficar n que multiplica. Ao invés de eu escrever o mais n, eu vou inverter a ordem ali, ó, n mais 1. Então, é n que multiplica n mais 1 dividido por 2. Então, gente, esses 3 pontinhos aqui significa então, conclusão, donde, tá? Então, você pode falar perfeitamente que o número triangular T, independentemente da posição que ele ocupa, você pode calcular através da fórmula da soma que a gente acabou de desenvolver. E qual é a fórmula da soma desses n termos? N que multiplica n mais 1 dividido por 2. Então, vou escrever aqui, ó, n que multiplica, entre parênteses, n mais 1, isso tudo aqui, dividido por 2. Então, você tem uma fórmula matemática para calcular um termo geral qualquer de uma sequência numérica formada pelos números triangulares. Tá? Então, eu vou escrever aqui, ó, isso aqui é a fórmula do termo geral de quem? Da sequência numérica formada pelos números que a gente chama de números triangulares, ok? Números triangulares. Entenderam, gente? Tá? Então, você tem a fórmula para calcular qualquer elemento da sequência dos números triangulares. Como assim, professor? Não estou entendendo. Então, vou puxar aqui no quadro um cantinho aqui, vocês vão perceber. Olha só. Vamos supor, vou escrever aqui, ó, exemplo. Prestem atenção aqui para mim, por favor.
Vamos supor que você queira calcular o T6. O T6 seria quem exatamente? Seria o sexto número triangular. Ou seja, você tem esse 15 aqui, ó, que é o quinto elemento triangular, quinto número triangular. Quem é o próximo? Quem é que viria depois dele? Aí você utiliza a fórmula. Então a fórmula você vai trocar o n aqui dentro, tá bom? N que multiplica n mais 1 dividido por 2. Então vou fazer exatamente o que? O T6 é o S6 e o S6 nada mais é do que 6 que multiplica 6 mais 1, né? 6 mais 1, isso tudo aqui dividido por 2. E aí fica como? 6 que multiplica dentro do parênteses 7. 6 vezes 7 dividido por 2. Posso simplificar. 6 dividido por 2, 3. E 3 vezes 7, 21. Então está aqui, ó. O sexto número triangular vai valer exatamente 21. Entenderam? E faz sentido, né? Porque se do 10 para eu chegar no 15 foi mais 5, do 15 para eu chegar no próximo é mais 6. 15 mais 6 dá exatamente o 21. Quer ver outro exemplo? Vou escrever para vocês aqui, ó. Então vou até colocar aqui, ó, exemplo. Olha só que interessante. Vamos supor que eu queira calcular agora o 10º número triangular. Bem, já fica complicado eu fazer um por um, tá? Mas eu aplico a fórmula. O T10 nada mais é do que o S10. E aí você aplica a fórmula. Ô, gente, vou até fazer uma marcação de vermelho aqui. Aliás, de vermelho. Olha só. Nessa multiplicação, você está multiplicando um número, n, você está multiplicando pelo sucessor dele, que é o n mais 1. Então, o sucessor de 5 é 6, o de 6 é 7, o de 7 é 8, o de 8 é 9, e assim por diante. Então, é sempre o número multiplicado pelo sucessor dele. Então, dessa forma, fica até mais ágil para a gente resolver a conta. Então, quem que é o S10? O S10 vai ser o quê? É o número, no caso n10, que multiplica 10 mais 1, que vai ser 11. Então, 10 vezes 11 dividido por 2. 10 vezes 11, 110. 110 dividido por 2, 55. Então, está aqui a resposta. Ó. Você poderia também fazer o quê? 10 dividido por 2, 5. E 5 vezes 11, 55. Então, você tem na sequência dos números triangulares, o 10º número triangular. O 10º número triangular vale exatamente 55, ok? E aí você evita de fazer as contas um por um até chegar nesse 10º elemento, mesmo porque daria muito trabalho. Gente, estão entendendo a ideia de número triangular? É isso, tá? É assim que você trabalha. Observe que eu utilizei a fórmula da soma dos termos consecutivos de mapear para trabalhar os números triangulares. Vou fazer mais algumas marcações, só para dar um aspecto mais de curiosidade para vocês, tá? O que é esse 1 aqui? Esse 1 é a soma dos termos naturais. Eu não tenho mais de um número natural. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3, aqui eu só tenho 1. Então, S1 é igual a 1, tá? Agora, aqui você já consegue contabilizar dessa forma. Por exemplo, aqui o T2 nada mais é do que a soma dos dois primeiros números naturais, ou seja, 1 mais 2. O que é o T3? O seu T3 é a soma dos três primeiros números naturais, S3. Tá? O que é o T4? É a soma dos quatro primeiros números naturais. Naturalmente, o que seria o T5? O T5 seria a soma dos 5 primeiros números naturais e assim por diante. Então, de forma bem generalizada, o Tn é a soma dos n primeiros números naturais, só que isso cai numa soma de termos de uma PA. Aí você aplica a velha conhecida fórmula de Gauss. Tá? Outro detalhe que eu quero que vocês entendam. Olha só, vou colocar aqui, ó. O que é esse S1? Esse S1, na verdade, é um triângulo formado por tão somente um único ponto. Professor, isso aqui não é triângulo.
Eu sei que não é, gente, mas isso aqui é apenas uma forma representar para a gente criar o nosso padrão, tá? Olha só, o que é o nosso S2? O nosso S2 é um triângulo, só que agora formado por quantos pontinhos? 3 pontinhos, tá? Então, aqui você tem um pontinho, ok? É o primeiro número triangular. Aqui você tem 3 pontinhos, que é exatamente o nosso segundo número triangular. Então, quem seria o S3? Olhando pelo aspecto meramente geométrico, seria um triângulo formado por 6 pontinhos dispostos na forma de triângulo, obviamente, tá? E o 6 é exatamente o número triangular. Esse 10 aqui indica quantos pontos você vai desenhar no triângulo. Então, você tem que o T4 ele dá origem a um triângulo com exatamente 10 pontinhos. Quem seria o T5? É um triângulo com 15 pontinhos. Então, vou escrever exatamente isso. Ó. Aqui você tem um triângulo precisamente desenhado com 15 pontinhos. Ok? São mais algumas curiosidades que eu quero que vocês entendam. Gente, de forma bastante teórica, o que a gente pôde perceber nessa brincadeira toda aqui? A gente percebeu o seguinte, ó, que esses números triangulares, eles formam triângulos equiláteros, ok? Que os números triangulares, você não representa cada um deles por algarismos efetivamente falando, mas você faz as representações desses números triangulares por pontos, ok? O que você sabe também sobre os números triangulares? Que eles são representados por unidades, pontinho por pontinho, um pontinho por vez. Então você está contando quantas unidades, quantos pontinhos individualmente falando, você vai precisar para construir esses números triangulares. Uma outra informação que você poderia falar, que esses números triangulares, aí sim, os números efetivamente falando, 1, 3, 6, 10, 15 e assim por diante, os números triangulares realmente, tá? Você tem o que na verdade? É uma sequência de números, mas é uma sequência de números que você encontra dentro do próprio conjunto dos números naturais. Os números naturais são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e assim por diante. Quando você considera número triangular por número triangular, todos esses números você não encontra dentro da sequência dos números naturais? Sim. Então, os números triangulares é um subconjunto do conjunto dos números naturais, tá? Uma outra informação que você pode perceber é o seguinte, que os números triangulares, eles podem ser obtidos pela soma dos termos de uma progressão aritmética. Foi como a gente fez aqui, ó. A gente trabalhou a soma dos termos consecutivos de uma progressão aritmética para a gente chegar nesses números triangulares. Essa progressão aritmética é a sequência dos números naturais, ou é a sequência dos n números naturais, ou a sequência dos n primeiros números naturais, começando, obviamente, pelo 1, e pelo fato de ser número natural, você pula de 1 em 1, ok? Outra informação, e aí eu quero que vocês prestem bastante atenção, é um aspecto formal. Agora sim, um aspecto formal da matéria, tá? Você está trabalhando com a soma, somatório, tá? Existe a letra grega, que é a letra grega sigma. A letra grega sigma, ela é o nosso S, tá? Só que em grego você representa exatamente assim, ó. Exatamente esse Ezinho todo pontiagudo aí, tá? Essa letra grega, sigma, ela é uma letra que a gente usa para trabalhar somatórias. Então, olha que interessante que a gente tem aqui. Nessa brincadeira toda, você trabalhou, na verdade, foi com um somatório, sigma, somatório S, né? A soma de quem? Dos primeiros números triangulares, ou dos primeiros números naturais para se formar os números triangulares. O primeiro número natural começou com 1. Então, você começa com o primeiro índice, que é o índice 1, e você somou até um índice qualquer, que é o índice n. Esse índice n ele vai te dar exatamente o quê?
qual é o último número que você vai trabalhar nessa soma. Então, esse somatório do índice I variando de 1 até n representa nada mais, nada menos do que isso daqui, ó. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8 e assim por diante, até você chegar no número n que te interessa, tá? E aqui eu destaco essa informação. Não estou usando de um rigor matemático para fazer essa representação pelo símbolo sigma, pelo símbolo de soma, tá? Aqui é mais uma ideia didática que eu quero que vocês entendam. Então, qual que é essa ideia aqui que eu pintei de azul clarinho? É o somatório dos n primeiros números naturais. Números naturais que começam do 1 e soma até um número natural n qualquer. Ou seja, é essa soma aqui que você tem que trabalhar, ok? E a gente já percebeu que essa soma você calcula por esse resultado aqui, por essa forma. N que multiplica n mais 1, isso tudo aqui, dividido por 2. A gente já aprendeu isso aqui. Isso aqui não é mais novidade, isso aqui não é mais mistério para a gente, tá? Então, gente, com base nessa informação, eu vou finalizar a parte desses números triangulares com uma curiosidade para vocês. Observe aqui, por favor, tá? Vou pintar com outra cor para que fique bem destacado. Vou pintar de um verde aqui, ó. Vou escrever aqui curiosidade. Curiosidade. Olha só que interessante para vocês. Quando eu vou somar dois números triangulares consecutivos, essa soma necessariamente vai ser um quadrado perfeito. Então, vou escrever exatamente aqui, ó. A soma de dois números triangulares consecutivos, sempre resulta, né? Sempre dá um quadrado perfeito. Então, essa informação é uma curiosidade, mas como a gente está aqui para enriquecer a ideia, o conhecimento de vocês, eu quero que vocês observem aqui alguns casos, alguns exemplos. Vamos supor que eu queira fazer exatamente essa conta aqui, ó. Eu queira saber quanto que vai dar o número triangular 3 somado com o número triangular 4. Pode observar que aqui você está somando dois números triangulares consecutivos, o terceiro com o quarto. Vamos fazer essa continha, vamos ver quanto vai dar? Olha aqui, por favor. Quem é o terceiro número triangular? Aqui você tem o A1, aqui você tem o A2, aqui você tem o A3, o próximo é o A4, aqui você tem o A5 e assim por diante. Eu quero saber o terceiro número triangular. O terceiro número triangular é 6 e eu vou somar com o quarto, que vai ser o 10. Então é 6 mais 10. Pergunto, quanto que é 6 mais 10? Essa soma dá 16. Só que 16 é exatamente o quadrado de quem? É o quadrado perfeito do número 4. 4 ao quadrado dá 16. Tá? Quer ver outro exemplo? Vamos supor que eu queira trabalhar a soma do T5 com o T6. Dois números triangulares consecutivos. Quem é o quinto número triangular? O quinto número triangular a gente já sabe que vale 15. Então, vou representar aqui para vocês, ó, 15. E agora eu vou somar esse 15 com o sexto número triangular. Eu calculei agora há pouco o sexto número. Está aqui para vocês, aqui em cima. Ó, o sexto número triangular vale exatamente quanto? 21. Então, é 15 mais 21. Quanto que dá 15 mais 21? 36. E 36 nada mais é do que o quadrado do número 6. Tá bom? E assim por diante. Vou escrever etc. para vocês. Então, a soma de dois números triangulares consecutivos sempre vai dar um quadrado perfeito.
Bem, eu paro por aqui. Espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho mais de conhecimento, trazendo algumas curiosidades extras sobre a matéria de progressão aritmética, sobre os números triangulares que realmente são bem bacanas de se trabalhar, de se conhecer, ok? Obrigado pela atenção, pelo carinho de vocês e a gente se encontra na próxima aula. Até lá!